E aí, Little Sister? E aí, Little Brother? Hoje vamos falar algumas curiosidades sobre futebol e a Segunda Guerra Mundial no Brasil. Siga na parada, curte aí, se inscreva no canal e vamos lá, bola pra frente, malandro! Em 1942, o presidente Getúlio Vargas, na sua ditadura do Estado Novo, que durou de 1937 a 1945, decretou guerra ao eixo, que era composto pela Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão. O Brasil foi para o outro lado, ficou do lado dos chamados aliados: a Inglaterra, a França, a ex-União Soviética e os Estados Unidos. Mas o fato é que o clima nacionalista patriótico em tempo de guerra tomou alguns clubes brasileiros. O Fluminense, por exemplo, criou um curso de enfermeiros para os pracinhas que iam para a guerra e, com uma campanha de sócios, juntou dinheiro e forneceu um avião para a FAB. O Vasco foi na mesma linha. Em suas dependências foram alojados soldados da FEB e o Vasco doou 2 aviões para a FAB, também com arrecadação de dinheiro com sua torcida e seus sócios. Atletas do Flamengo e do Botafogo foram convocados para a guerra entre os 25 mil soldados e faziam combinados de futebol contra soldados estrangeiros, como os ingleses, jogando pela FEB. No final de 45, com a guerra ali já terminando, a derrota nazifascista já estava clara, anunciada, houve um jogo que parou Florença entre a FEB e seus jogadores contra um combinado inglês. Foi 6-2 para os brasileiros, mas os brasileiros com os ingleses formaram um time chamado de Quinto Exército, que iriam disputar um torneio de futebol chamado Campeonato do Mediterrâneo contra outros soldados, e foram vice-campeões. Internamente, os clubes que tinham influência de imigrantes italianos e outros mais começaram a sofrer alguns problemas. O Cruzeiro teve que mudar de camisa, parou de ser chamado de Palestra Itália, botou o nome de Cruzeiro e passou a jogar de azul. Não podia mais usar o nome de Palestra Itália, a Itália era inimiga de guerra, mas para mostrar o sentimento patriótico, nacionalista que tomava aquele momento, botou o Cruzeiro do Sul na sua camisa. O Palmeiras a mesma coisa, não podia mais jogar com aquelas cores da Itália. Tirou o vermelho, só ficou só com o verde e branco, guardou o P do Palestra e assumiu o nome de Palmeiras, só com verde e branco. O Brasil lutava fora contra os fascistas, mas internamente tinha políticas de origem fascista aqui dentro com Getúlio Vargas. E o Corinthians sentiu isso na pele. O Estado varguista achava que a presença de imigrantes nos clubes podiam servir para espionagem em tempo de guerra. Então, passou a marcar durinho os clubes brasileiros. A Delegacia de Ordem Política e Social, chamada DEOPS, começa a investigar se os clubes tinham imigrantes infiltrados. Vários sócios imigrantes tiveram que ser expulsos de clubes pelo CND, Conselho Nacional de Desportos. Só para você ter ideia, o presidente Manuel Correia, caricato no Corinthians, era um espanhol e foi afastado do comando do clube. E entrou no lugar dele um membro do CND. Até reuniões de dirigentes contavam muitas vezes com a presença de pessoas ligadas ao Departamento de Ordem Política e Social para ter controle sobre o clube, que também dava permissão para jogar em alguns lugares litorâneos. Esses são apenas poucos casos, influências do futebol no meio da Segunda Guerra, para a gente não se alongar mais aqui. Mas uma coisa fica clara: o pensamento fascista ele vai atrás de todas as instituições, até das esportivas, se necessário, para aparelhá-las. Então, meu amigo, curte aí, se inscreva no canal, vamos levar histórias galáxias, porque tudo é história. Beijinho, golaço, hein?